Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo Márcio Escudeiro, da minha bancada, temos uma convidada, quer dizer, convidada não, né? Uma estreante, aliás, uma estreante na bancada hoje aqui, a Dani Natal, Daniela Natal. Tudo bom, Dani? Tudo bem, Sandro. Pô, um prazer aí estar integrando a tua bancada hoje, estreando com vocês. E eu espero que seja um programa bacanudo hoje. Como diz a musiquinha, já é Natal no M. Quase não escuta essa piada. Uma piada. Então, vamos lá, gente. A gente tem um super convidado, sarrafo lá em cima, Felipe Wasserman. Carioca, flamenguista, já está mais paulista do que carioca, está morando há muitos anos em São Paulo. Mas é formado em marketing pela PUC aqui no Rio, tem curso de extensão na Escola de Negócios de Montevidéu, de empreendedorismo, 2 MBAs, um em negócios internacionais na China, Europe Institute. Rapaz, esse aí foi longe, hein? E na UCLA, de administração de negócios, 20 anos de experiência profissional, passagem em multinacionais, tipo, eu separei aqui e me perdi, mas tudo bem. L'Oréal, Avon, BR Malls, professor e palestrante de empreendedorismo, comportamento do consumidor e marketing digital, que são os assuntos que a gente vai atacar, que a gente gosta pouco, né, Márcio? A gente gosta pouco quase nada disso. Quase nada a gente gosta. Eu já vi também que a Dani gosta pouco desses assuntos pouquinho, também. Pouquinho. Só um pouquinho, né? E sócio e Head de M&A e Marketing na Pipeline Capital. Gente, vamos ter assunto. Agora, seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Eu quero contratar esse cara aí. Você vendeu bem esse cara aí. Esse cara é bom, hein? Pois é, rapaz. Vou gravar e usar para mim mesmo essa produção aí. A gente vende o peixe também. Bom, antes de a gente começar o nosso bate-papo, a gente tem aquele momento manual do YouTube. Né? Aquele momento, eu não sei se a Dani aí já está por dentro desse momento, é o momento que a gente, né, pede para que a audiência... Por favor, Márcio, faça as honras aí. Eu vou passar a bola para Dani. Na estreia, rapaz, já na estreia. Vai lá. Galera que está aí ligada no M. A gente tem um canal super bacana, o Sandro está aí trazendo cada vez mais convidados super interessantes, com com temáticas que são bem interessantes, que a gente discute aqui, faz uma resenha bacana. E para a gente continuar com esse programa no ar, se inscreve no canal, aperta o sininho, vem escutar a gente, vem ouvir aqui o que a gente tem para dizer, que as resenhas são maravilhosas. Legal, mas não bota a culpa só em mim, não, né? O Sandro não, o M, o Márcio, o Davi, tá todo mundo aí nesse bololô. Não bota só na minha conta, não. Vamos lá, Márcio. Mas se inscreve aí no canal e aperta o sininho. Isso. Eu vou te dar uma dica, Dani. O que a gente faz aqui com muito carinho é ameaçar as pessoas que não se inscrevem no programa, né? Porque... Não vou sofrer ameaça, porque estou inscrita, sou maior fã de carteirinha do M. Esse cara aí do outro lado ficar assistindo a gente sem clicar um botão, cara. Negócio simples, né? Gente, ativar o sininho. E outra coisa, o rapaz aí do lado, ou do outro lado, né? Para de ficar me mandando o WhatsApp fazendo pergunta, cara. Escreve ele no comentário. Ô, troço chato, é você mesmo que me mandou aí semana passada. Encheu, eu não estava nem aqui participando, estava com a garganta ruim. Pô, eu tinha que ficar te lendo, não podia nem falar, troço chato, desagradável, Sandro. Muito bom, muito bom. Mas isso acontece mesmo, o pessoal, em vez de ficar perguntando aqui embaixo dos comentários, fica mandando WhatsApp pra gente. Mas tudo bem, vamos que vamos. Uma hora eles vão perceber que é mais legal falar aqui embaixo. Mas, gente, vamos lá. Vamos falar com o nosso convidado de hoje, o Felipe Wasserman. Hoje estamos fla-press totalmente. E o Felipe gosta muito do tema de hoje, né? Do nosso tema de empreendedorismo, comportamento do consumidor e marketing digital. E eu vou aproveitar já a deixa e, enfim, pergunta que não quer calar, que a gente está falando direto, praticamente em todos os programas. Fomos pegos, né, de surpresa esse ano por uma pandemia, né? Por um evento que inesperado e que indo para o lado tanto do empreendedorismo quanto do comportamento do consumidor e mais ainda do marketing digital, né? Porque
migração, essa convergência digital que está acontecendo. A gente não estava esperando por essa, né, o Felipe? E de repente veio essa bomba que mudou tudo, que muda comportamento do consumidor, comportamento nosso em sociedade, enfim, mudou jeito, formas, né, de comunicação, formas de pensar, insegurança, e aí vem o lado ruim também, né? Aumenta desemprego, aumenta a fome, a gente está aí com alguns índices, que depois a gente fala sobre isso, mas índices não muito legais aí, que vem crescendo, inclusive, e tende a crescer mais. Enfim, como é que você vê esse cenário todo? Temos luz no final do túnel? Pelo amor de Deus, ajuda aí, por favor. A gente errou, a gente leu errado o calendário maia, né? Era para ser 2012, foi 2020. Erramos alguns números aí. Não, é muito engraçado, porque sempre ocorre, né? Tem um livro interessante, não sei se já ouviram falar, chamado O Cisne Negro. Sim. E ele fala muito isso, que ele fala que toda previsão de longo prazo, ela acaba se dando errada porque alguma coisa zero esperada acontece. Então ele fala que qualquer previsão, planejamento de empresa de mais de 10 anos vai dar errado porque vai acontecer alguma coisa que a gente não sabe dizer agora. Obviamente que pandemias como essa não ocorrem a cada 20 anos, mas alguma coisa ocorre a cada 20 anos. E os exemplos são vários, né? Desde o Brasil, a gente tem 4 presidentes democraticamente eleitos, sendo 2 sofrendo impeachment. Tipo, a gente não sabe... A gente tem dificuldades de fazer planejamentos de longo prazo, mas o mundo inteiro essas coisas acontecem, né? Quem diria que China seria a maior economia do mundo, né? Tipo, as coisas mudam com uma velocidade, então essas coisas acontecem. E aí tudo acontece pro bem e pro mal, né? Essa pandemia, no quesito tecnologia e inovação, ela acelerou muita coisa. E no quesito comportamento, ela mudou muita coisa que a gente não sabe qual vai ser o efeito disso de longo prazo. E a gente nem fala em relação ao comportamento consumidor mesmo. Comportamento. A gente, por exemplo, nós aqui, tivemos pais que trabalhavam fora de casa e a gente via, alguns com mãe em casa, outros sem mãe em casa, via o seu pai no final da tarde e tudo mais. Verdade. E aí você tinha a sua imagem de educação em relação à família, uma coisa diferente, era tipo um processo que você tinha espera, e de repente você tem uma chance agora de ter uma geração que vai ter pai praticamente 24 horas em casa. E qual é o efeito positivo ou até negativo, a gente não consegue saber disso daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Né? Então, tem coisas que hoje a gente está adaptando, mas o que a gente sempre fala, né, e eu acho que é dos temas que eu mais bato nas minhas palestras e eventos, a gente chama de efeito causal, porque existem coisas com efeitos não esperados e não calculados, porque eles saem da linha normal da expectativa, que podem ser uma coisa super interessante, né? É verdade. E fora os efeitos, tipo, indiretos da pandemia, né? Tipo, a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado imobiliário. Será que esses prédios comerciais todos, diminuindo a quantidade de home office, vão virar prédio residencial? Se virar prédio residencial, os restaurantes param de funcionar porque restaurante de almoço não faz sentido. E tem uma linha de coisas que podem ser alteradas, então a gente acaba sempre discutindo um efeito mais direcionado, tipo, esse emprego morreu por causa da pandemia e esse novo emprego surgiu, mas tem tanta coisa no in-between aí que a gente acaba discutindo um pouco e que muita coisa está acontecendo e a gente não tem nem ideia do que vai acontecer, mas é interessante ficar tentando refletir sobre esses efeitos causais, mesmo que a gente erre, mas só refletir já ajuda a tentar entender essas mudanças de longo prazo. É um belo exercício, né? Só de refletir já é um belo exercício. Aliás, eu aqui no Rio, Felipe, você como carioca deve conhecer bem também aqui o Rio. Eu moro e trabalho na Barra da Tijuca. E aqui tem muitos, como é que fala? Me fugiu a palavra. Conglomerados empresariais, né? Centros empresariais. Centros empresariais, muitos centros empresariais. E a gente está vendo, eu tenho visto bastante esse efeito já muito forte de evasão. Entendeu? Inclusive no próprio onde a gente tem lá, sem fazer merchan, que eu não vou, o merchanzeiro aqui é o máximo, mas enfim, onde tem a agência lá de comunicação e marketing,
que já que eu falei, ideia rara, comunicação e marketing, por aí vai, aproveitar, né, e tal, pô, aquele barulhinho do din-din e tal. Mas, enfim, a gente tem visto Qual o nome, Sandro? Eu acho que ideia rara, Ideia comunicação. rara, ideia rara. Ideia rara. E se quem quiser ver, .com.br, ideia rara. Ai, meu Deus, a gente vai estar muito mexanzeiro, rapaz. Vamos voltar para o papo. E aí eu tenho visto pouquíssimas pessoas, até pelo medo da própria pandemia, mas eu tive conversando também com o pessoal do mercado imobiliário e uma galera, assim, muitas empresas já estão, entregando. Algumas empresas, Sandra, essa semana já declararam que seus colaboradores não voltam mais para os escritórios, né? Que vão manter aí 40%, outros 30% da força de trabalho em home office. Eu já tenho ouvido falar aí de empresas que têm vários sites, como a Globo, por exemplo, ela tem vários escritórios, vários prédios, e alguns já estão em estudo para fechar. A Souza Cruz recentemente saiu de um prédio que ela foi dona no passado, por, sei lá, 100 anos, dona daquele prédio, vendeu o prédio no movimento há alguns anos atrás, saiu daquele prédio, foi para um escritório menor, fez uma entrevista com o pessoal, fez uma pesquisa com os funcionários, perguntando se a galera queria voltar em novembro. Ninguém quer voltar. Acabaram de se mudar, eles se mudaram em março. Eles alugaram um escritório enorme, fizeram obra, deixaram tudo lindo. A galera ficou 1 mês e meio, 2 meses trabalhando. Foi bem bizarro. E aí nem sabem o que vão fazer. Você investe uma grana, né? Em relação a essa coisa do comportamento que o Felipe falou, eu não tinha pensado ainda, Sandro e Dani, a respeito disso, mas essa história dos pais estarem mais em casa, né? Talvez voltar aquela coisa da família, educar os filhos, porque hoje em dia, que a gente vinha assistindo já há algum tempo, né? Era quase que a escola, enfim, outros estavam terceirizando a educação dos filhos, né? Isso pode ser um fator muito bacana. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, olha como é que o M faz a gente refletir. Não tinha mesmo. E uma outra situação que o Felipe falou, dessas coisas inusitadas que pegam a gente de surpresa e que acontecem de 20 em 20 anos, né? Tá aí o Vasco na liderança. Que coisa esquisita. Estavam vendendo print no Mercado Livre. Print raro do Vasco em quarto lugar, em primeiro. O ano é difícil, mas não a esse nível de estranheza. Mas um ponto aqui, falando um detalhe, só fazendo um contraponto para essa parte do home office e tudo mais, a gente tende a gente vive em bolhas, né? Todo mundo vive nas suas pequenas bolhas de universo. E essas questões, esses problemas do home office em si, eles só ocorrem nas empresas que saem na mídia, nas grandes empresas, que têm grandes escritórios. A maioria das pessoas trabalham no long tail das indústrias, que é microempresa e tudo mais. Esse pessoal, na maioria dos casos, não vai ter home office, né? É que a gente, às vezes, acaba tomando uma decisão baseado no que gera mais interesse, o que chama mais atenção, grandes empresas, estruturas, trabalhos que fazem sentido desse jeito, e tem milhares de trabalhos que não fazem o menor sentido. Então, eu acho que vai ter também uma discrepância, até nesse negócio do educacional e tudo mais, entre a classe A, que vai ter mais tempo em casa agora e até um controle financeiro específico, e outras classes que não têm a capacidade de fazer home office, né? E nem têm a vocação de fazer um trabalho de computador. E outra coisa interessante sobre isso, eu estava lendo essa semana, que a CLT brasileira não está adaptada a home office. A CLT brasileira não está adaptada à mudança, né? Sim, ele é um troço engessado. Você não diz quem é responsável pela internet da casa, pelo computador até sim, mas pela estrutura que tem que ter, ninguém é responsável, não tem um responsável. E é muito complicado essa situação de como se resolve essas questões de grandes mudanças, que são... As coisas acontecem mais rápido do que a legislação, né? Esse que é o problema. A gente estava conversando isso numa outra entrevista, Felipe, justamente porque o Brasil é muito engessado, né? Tanto na própria burocracia de todo o sistema que a gente
tem aí de empresas, né? Para você ter um CNPJ é uma dificuldade, você entender os tributos, tudo que incide em cima do teu trabalho, do que você produz, né? De riqueza, é uma complicação danada. E as leis trabalhistas também. Cenários como dos Estados Unidos, né? Já são muito mais fáceis e muito mais ágeis, porque como as negociações são bilaterais, né? Entre a empresa lá e o colaborador, fica muito mais fácil. Aqui é uma complicação danada. A gente viu depois eu puxo um tema polêmico sobre isso já para ter polêmica aqui. Polêmica é o que a gente gosta. Polêmica é tudo que a gente temas polêmicos. É lógico. Tem 2 temas sobre isso que o Márcio falou, que eu acho que são muito polêmicos e é interessante falar. Só para finalizar, Felipe, rapidinho. Só para concluir, vai ser em cima disso mesmo que a gente vai conversar provavelmente. A dificuldade que a gente tem por conta dessas leis rígidas, rigorosas e engessadas de seguir, de movimentar rápido. Era isso que eu queria falar. Mas essa parte do movimentar, eu acho que como eu comecei na parte lá falando do efeito causal das coisas, é isso que a gente... Tem vários cases de coisas que parecem que são boas a curto prazo e têm efeito de longo prazo. Mas o problema dos efeitos de longo prazo, como eles ocorrem a longo prazo, a pessoa que fez a lei já não quer mais saber e não se importa com isso, porque já passou. E tem vários cases. Tem o case mais famoso, que eu sempre falo em palestras e não tem a ver com esse, mas para puxando esse, é uma pergunta que eu sempre faço, assim, vocês perceberam que na nossa infância, a programa da TV aberta de manhã era programa infantil? E hoje não tem mais programa infantil de manhã? Aí eu falo assim, mas por que não tem programa infantil? Porque alguém teve uma ideia muito boa, que todo mundo concordou, que não vale a pena fazer propaganda para criança. E todo mundo acha um absurdo incentivar o capitalismo para criança, ninguém quer isso. Lei super bonita, ninguém é contra. Aí vai lá, o que acontece? TV ganha dinheiro de comercial. Se não tem programa para criança, não tem programa infantil, agora a criança assiste a Ana Maria Braga. Então tem os efeitos causais que as pessoas não querem nem parar para pensar. E aí, puxando esse da CLT e tudo mais... em um que eu já tenho até um vídeo que eu falei isso há um tempo atrás, que era o problema da CLT, que ela protege o empregado, ela protege o cara que já está empregado para você não demitir ele. Mas se você tem dificuldade para demitir alguém, você vai pensar 2 vezes antes de contratar. Então a lei que protege o empregado, ela acaba desprotegendo quem precisaria mais ser protegido, que é o cara que não tem emprego. Sem dúvida. E aí o negócio dos Estados Unidos. Obviamente que tem uma discussão mais complexa do que ela, porque vem o argumento que... Mas se você mudar essa lei, o patrão mal vai diminuir salário, tem todos esses. Mas tem um efeito causal direto que no Brasil tem mais dificuldade de contratar por causa do custo de demitir. E por custo de contratar também. O custo de contratar também, né? As pessoas girariam mais... E aí os melhores funcionários, até as melhores funcionários, isso é bom para todo mundo. Só que não é ter a segurança, e o Brasil, como a gente tem um viés paternalista, a gente tenta defender alguém. E nesse caso, eu acho que a gente está defendendo a pessoa errada, que é a pessoa que já está empregada. Mas é assim que é feita os caminhos. Aí o efeito causal é esse de desempregado conseguir emprego. Então, e a pejotização, né, Felipe? A pejotização, né? Porque agora... A pejotização é o lado B. Mas nem todo mundo, né? A pejotização ainda... É verdade. É verdade. Mas é o que o mercado hoje ninguém contrata mais. Hoje é tudo CNPJ com CNPJ. É MEI, é EIRELI, é o que for. É tudo prestador de serviço, né? O mercado ficou assim. Né? Realmente aqui é difícil os impostos e tal, mas gente, vamos pegar aqui uma puxada aqui pro pequeno. Eu sempre me preocupo muito, sempre falo muito aqui nos programas, porque numa pandemia, numa situação que a gente está vivendo, o grande toma uma pancada, mas ele tem caixa, ele tem um lastro. Agora, aquele pequeno empresário, né, até o médio, vamos colocar assim, ele toma uma pancada, ou para falar mais abertamente, ele toma uma porrada que ele não espera, de través, que ele não sabe mais para onde é o norte, onde é o sul. Ele fica completamente tonto. E muitas vezes essa porrada é knockdown. Entendeu? Não é nem o cara catar cavaco, não. É literalmente um abraço. E me preocupa muito, porque a gente tenta mitigar isso, assim, via agência, via empresa, e, enfim, via amigos, assim, que a gente conversa e tal,
Mas, assim, a gente vê que também, né? Até eu não falo isso já faz um tempo, vou falar agora, que a pandemia tá parecendo o seriado da Netflix, né? Quando a gente vai acabar, lança mais uma temporada. Aí tu vê a temporada, lança mais outra. E isso, gente, uma hora a água sobe, né? Sobe acima da linha do nariz e como é que fica, né, esse pessoal? É preocupante a gente não ter uma... porque todo o negócio, né, existe planejamento, gente. Né? Existe ou pelo menos deveria existir planejamento, um business plan e por aí vai. Pô, se você faz um planejamento, fica toda hora vendo que aquele planejamento não está acontecendo, porque, né, tudo que se promete hoje, não estou falando política brasileira, não, estou falando mundial mesmo, né? A coisa globalizada. Há pouco tempo atrás, a OMS prometeu uma vacina até o final do ano. Aí agora ela já está falando que a vacina deve ser entre 2022 e 2024. Aí veio o Dória aí em São Paulo falando que até o final do ano vai vacinar. Aí vem não sei quem falando... Pô, gente, é um desencontro de informações que é complicado. E a gente sabe, até como professor universitário, que eu também sou e tal, a gente sabe que tem todo um estudo por trás disso, tem que fundamentar isso. Você não pode vacinar só porque o russo lá está dizendo, ou a China está dizendo. Tem que ter tempo para comprovar, né? Comprovação. A gente sabe que isso demora, né? Então, eu não vejo que essa vacina, opinião minha, tá, pessoal, tão cedo. E também acho que o micro e o pequeno empreendedor tem que ter assim, além de um bom planejamento, mas tem que ter um feeling aí agora. Eu não sei se feeling é a palavra mais exata, mas tem que ter alguma coisa para poder mitigar essa pancada toda. Ele tem que ter um norte, né? Assim, até pegando um gancho do que o Sandro estava falando, a pandemia mudou tanto, né? O mercado como um todo, as pessoas estão tão diferentes, o consumidor, não só o consumidor, como você falou, Felipe, no começo, né? Nós, como pessoas, mudamos muito. A pandemia veio e acelerou em 10, em 15 anos esse go digital, né? Essa transformação digital pelo qual o mundo ia em algum momento passar. A pandemia veio e deu uma acelerada brutal nesse negócio. Eu queria fazer uma pergunta para você que, no caso, olhando do ponto de vista do comportamento do consumidor e olhando para esse empreendedor, esse pequeno empresário que hoje ou já tem o teu negócio, ou já tem o seu negócio, ou estava pensando em abrir um negócio, o que ele precisa olhar nessa mudança de comportamento do consumidor para que ele não deixe escapar essa mudança e não comece a fazer um negócio para uma pessoa que vai achar desinteressante, entendeu? Que nuances de mudança de comportamento do consumidor o empreendedor precisa estar atento nesse momento de pandemia? Então, tem várias coisas que aconteceram nessa pandemia, comportamentais e coisas que vale a pena olhar, tá? E algumas coisas até financeiras que têm efeitos de comportamento interessante. Então, baixa um pouquinho sua câmera, Felipe, só baixa um pouquinho que está cortando. Aí, legal. Por quê? Tá aí. A primeira que é uma interessante, tem mercados que a gente não imaginasse que fosse crescer, que voltaram a crescer. Então, compra de imóveis e carro, as pessoas estão comprando muito, que não faz muito sentido porque você não anda muito de carro. E eu acho que tem a ver com juros baixos. Então, de repente, a vida toda, até no meu caso, que sempre morei de aluguel, porque eu conseguiria morar muito melhor de aluguel do que comprando, hoje eu falo, comprar vale a pena, porque eu pago 5% ao ano por 30 anos e de repente as coisas mudaram. Então, algumas indústrias apareceram. Um negócio interessante de comportamento, e a gente fala sobre digitalização, antes de eu entrar especificamente no consumidor, é que sempre que a gente fala de digitalização de empresas e vender de modo digital, até há pouco tempo atrás falava ter um site, vendendo e-commerce, ter e-commerce e tudo mais. Hoje isso acabou. Não é que acabou. Hoje você consegue ser digital e vender digitalmente sem nem ter internet direito no teu trabalho. Por quê? Porque você consegue vender via iFood, via Rappi. Então você bota seu WhatsApp. No WhatsApp. Você consegue vender. Hoje você consegue novos canais de venda e comunicações diretas sem você nunca ter digitalizado. Então, você vai no iFood, eu consigo comprar e pedir, tipo, um produto da mercearia do lado, que, tipo, não tem nem computador ali, eu consigo dar um jeito por causa do celular, o cara consegue. Então, assim, existe uma mudança de consumo em relação à digitalização e digitalização de serviços que nunca iam ser digitalizados, tá? E descobriram caminhos. Isso tem um efeito no consumidor também,
porque isso muda a nossa expectativa como consumidor. Agora, através dessa digitalização e dessas expectativas, hoje a gente tem uma necessidade de receber produtos. Se eu vejo um restaurante que fala que vai entregar depois de 1 hora, eu não compro nesse restaurante. Há pouco tempo atrás, não existia receber uma pizza em menos de 1 hora. Não existia pedir um táxi e já ter que descer correndo porque ele já chegou. Então, assim, essas mudanças de imediatismo de comportamento, elas foram muito ativadas no atual momento. Então, essas coisas mudaram. Mas tem um estudo, uma coisa que eu estava lendo que eu achei interessante, que é o fato de você ficar muito em casa e não ver outras pessoas fez com que o desejo de compra compulsiva de supérfluo tenha diminuído muito. Então, roupa nova, essas coisas perderam certos valores, porque até a sua aparência eu converso com advogados hoje que não estão usando terno e gravata porque estão em casa. Então, tipo assim, o seu modo de aparecer, a sua aparência, o fundo da sua cama, essas coisas mudam e você para de prestar atenção com certos detalhes e custos que você teria antes. Em outros países que a pandemia já meio que soltou um pouco, viu que de repente esse desejo voltou de modo muito forte de curto prazo. No Brasil, a gente ainda não percebeu como isso vai ocorrer. A gente não teve dados tão fortes de aumento de joias e tudo mais no Dia das Mães, nesse tipo de caminho, mas essa questão do supérfluo é uma questão muito interessante. A minha startup, né, que eu sou sócio, né, não estou no operacional, mas sou sócio, eu chamo Pet Box, é um clube de assinatura para gestante de bebê, e ela trabalha com BC, e é uma caixa de supérfluos. Os produtos não são supérfluos. Como você não sabe o que vai receber, é um presente supérfluo. E a gente recebe a informação da consumidora dizendo, eu adoro vocês, mas nesse momento eu tenho que comprar o garantido e não o supérfluo. Então, uma indústria que a gente não comenta, que é a indústria dos supérfluos, que é uma indústria gigantesca, que é quase incalculável de você pensar em todos os aspectos, é uma indústria que é muito afetada e muito difícil de calcular. E aí você tem que defender seu produto de modo diferente, né? Não é mais tão supérfluo, agora eu garanto alguma coisa. Então, assim, você tenta transformar certas proximidades em outras coisas também. Então, tipo, essas coisas ocorrem e você passa a valorizar coisas para casa. Meu presente esse ano de aniversário foi um quadro para minha casa. Então, é o que eu mais gosto de receber de qualquer maneira, mas eu não tenho, eu sou zero bens materiais, eu só gosto disso. Mas é tipo assim, porque eu estou na minha casa o tempo todo, eu passo a valorizar esse tipo de coisa diferente mas isso do computador. E há outras coisas do consumidor em si, o seu vínculo com empresas, e não tem a ver com a pandemia em si, tem a ver já com um tempo atrás, o seu vínculo com empresas mudou muito. Né? Eu sempre falo, analisando um pouco no passado e agora e mais agora, há um tempo atrás, pré-social media, o comercial da TV significava que estava atrapalhando o seu programa legal. Então, tipo, quando a empresa queria falar contigo, parecia que era chato. Putz, vou pro banheiro, vou sair, não quero ver isso. Hoje, você faz questão de seguir uma marca em mídia social. Tipo, não somente você quer ver o anúncio, você dá o aval para a empresa que você quer assistir. Então, os vínculos das empresas com as marcas mudaram muito. E agora, com você mais tempo em casa, esse vínculo aparece cada vez mais, né? E hoje, as marcas, como elas não estão... Uma coisa é você ter um shopping lotado de gente que você consegue convencer pela vitrine. Consegue ver vitrine, produto. Hoje, a marca, para chamar atenção, ela tem que, além de produto, ela tem que ter ideais e outras conexões que sempre foram importantes, só que hoje é cada vez mais. Tem umas que exageram para um lado, mas tudo acaba sendo meio marketing, tá? E o marketing social é uma coisa cada vez mais forte nessa nova geração, que tem um vínculo, que está disposta a pagar mais caro, porque vê alguma conexão com a marca. Então, por quê? Porque ela não olhou. Se você passar aqui e ver um produto super barato ali na loja, você compra. Aí não tem nada de vínculo de marca. Mas como agora está distante, você tem que procurar. E eu sempre brinco isso em startups de e-commerce e tudo mais. Quando você faz seu site, ninguém entra lá. Se eu entro no meu site, está lá no ar, todo mundo entrar. É porque ninguém escreve www.sualoja.com.br. É muito difícil de achar. Em uma lojinha é mais fácil de achar. Então, a marca tem que chamar a atenção hoje através de meios que não sejam diretamente o produto. Então, hoje a gente vê cada vez mais marcas fazendo propagandas
que há um tempo atrás, para quem trabalha com publicidade há um tempo atrás, sabia-se que há um tempo atrás, publicidade que funciona era de produto, não institucional. Institucional era meio para deixar o chefe feliz, nem vendia. Hoje, a propaganda com um efeito muito forte, né? Então, até isso mudou e essas coisas ocorrem por esse motivo, entendeu? Uma era uma compra de imediato, agora é desenvolvimento de relacionamento dessa marca. Eu quero falar, as pessoas compram relacionamento, histórias, encanto. As pessoas estão. A pegada mudou realmente, mas mudou muito. E eu falo porque estou nesse mercado, vai fazer 22 anos agora em novembro. Então, assim, e detalhe, já vinha mudando, mas vou te falar que de uns 4, 5 anos para cá, acelerou, e lógico, né, com a pandemia, aí foi pé embaixo. Mas já vinha de 4, 5 anos para cá, tanto que eu dava aula de planejamento de mídia. Era uma das cadeiras que eu dava aula numa universidade, e eu fui ver esses dias, a minha própria aula, tá? Não estou falando de outro professor e de ninguém, estou falando da minha própria aula. Pô, completamente obsoleta. Completamente obsoleta. Mas assim, muito obsoleta. É uma aula que em 2013, até 2016, eu estava ministrando essa aula. E hoje a aula, quer dizer, de 2013 a 2016. Se você pegar essa aula hoje, 4 anos depois, ela está completamente obsoleta. E se você for dar a aula que eu dava de estratégia, ela continua boa. Você tem que adaptar só. Mas continua boa porque é aula de marketing. Marketing, quando eu digo, não é... O pessoal, né, tem a mania de confundir marketing com digital. Não, marketing é mais amplo. O digital é uma área do marketing. Tem várias coisas no marketing. Mas já te defendendo, Sandro, e botando esse ponto, eu fiz administração e eu sou marqueteiro. E eu falo que, tipo, o que a faculdade vem ensinar em marketing não é marketing, é, tipo, pensar de modo marqueteiro. Porque existe pensar de modo engenheiro, pensar de modo economista, e existe um pensar de modo marqueteiro, e existe pensar de modo empreendedor também. E seria muito interessante para as pessoas se entenderem que duas informações diferentes podem estar certas porque elas vieram de mentalidades diferentes. E pensar de modo marqueteiro é uma coisa que eu nunca aprendi na faculdade em si, assim, por exemplo, aquelas teorias, tipo... Mas, assim, se eu tivesse aprendido de modo marqueteiro de verdade, o que é pensar de modo marketing, os efeitos disso, abre sua cabeça de muito modo. Como eu, que tenho uma mentalidade mais... Se eu tivesse aprendido que pensar de modo engenheiro, que meu pai pensa de modo engenheiro, eu não teria debates com ele que nem eu sempre tive, porque eu achava que inovação era mais importante e ele acha que controle de custos e organização é mais importante. E os dois estão certos. Verdade. A gente fala isso muito aqui, inclusive o Márcio defende muito essa bandeira, que é muito legal de você... os opostos nem sempre tem que ter um certo e um errado, um tem que ter razão e outro não. Né? A gente fala muito isso, até porque agora eu vou retribuir a gentileza, Márcio. Tem um site aí, se eu não me engano, é Flicus. Né? Flicus, eu acho que é isso, sim. Pois é um site de notícias, não é não? Um site de... colaborativo, negócio inovador. Para quem não conhece, eu acho que é www.flicus.com. Eu acho também que já tem para Android, tá? Que legal, boa notícia. O aplicativo. Para Apple, eu acho que ainda não saiu, mas está próximo de sair. Mas nesse ambiente, a pluralidade de opiniões é respeitado, né? Quer dizer, quem é esquerda, quem é direita, quem fala que gosta de não gosta, tudo... esse aqui é bacana. A gente tem um ambiente democrático para as pessoas trocarem ideias, para elas contarem suas histórias, para as empresas também contarem as suas histórias. Isso que o Felipe falou é genial, porque o momento hoje é esse, né? Nunca a gente absorveu tanto, consumiu tanto conteúdo. E por isso que empresas que geram conteúdo e vão cada vez mais se especializando nisso, toda hora aparece um player novo aí no mercado e com sucesso, porque de fato as pessoas estão buscando, e pessoas físicas mesmo, né? A gente está falando de 2 segmentos, porque o marketing pessoal também cresceu muito, né? Absurdo que você vê agora por conta dessas redes sociais todas, do LinkedIn, do Instagram, de tantas outras, até do TikTok. TikTok, que era uma coisa mais para molecada, também já está caindo no colo da galera que quer se aproveitar da ferramenta para poder vender um peixe ali também.
Então, eu até vou te fazer uma pergunta nessa revolução que a gente está vivendo aí do conteúdo, Felipe. Você acha que isso aí é um voo de galinha ou a tendência é que cada vez mais... Eu vou falar agora da pessoa física, a gente está falando muito de empresa. As pessoas, né? Quer dizer, o empresário, o funcionário, né? O vendedor da carrocinha lá da pipoca. Você acha que todo mundo vai ter que fazer ali a sua conta e se preocupar com a imagem, em mostrar que é um cara do bem, um bom vendedor, que o produto dele é de qualidade? Isso é uma tendência? Então, quando fala de imagem, a gente tem que pensar que tudo é imagem, tá? Então, ser grosseiro, às vezes é imagem. Ser honesto, às vezes é imagem. Então, tipo assim, você ser muito, tipo, muito de um lado, que fala assim, cara, só 5% das pessoas pensam que nem você. Tudo bem, você pegou 5% do mercado. Então, às vezes, ser extremo, o pesado de hoje é que o correto, que é aquele cara que é mais, não correto, mas o cara que é de mais centro, que não tem uma posição extremista, hoje ele tem menos atratividade do que as pessoas que têm opiniões mais extremistas, para qualquer lado que seja, tá? Então, hoje, para você querer vender rápido e bem, você tem que ter uma opinião bem extrema, para qualquer aspecto que seja. Então, que seja os discursos de Black Friday, os discursos de anti-Black Friday, ou qualquer coisa que seja nisso, isso atrai pra caramba. Então, quando você fala imagem, o pipoqueiro, tipo assim, o pipoqueiro raiz, de repente ele vai atrair mais do que o pipoqueiro bonitão que tá com roupa limpa. De repente você se sente mais confortável de comer no pipoqueiro raiz, lá sujo de manteiga, fala assim, essa deve ser boa, dá. Ou o cara lá que a comida tá no óleo. O podrão, né? Aquele famoso podrão. Então, tipo assim, essas coisas de imagem, o que a gente fala é, tipo assim, só não tente ver o que está todo mundo fazendo, que o problema de hoje é esse, tipo, as pessoas fazem regras que elas são meio generalistas, e faz com que todo mundo fique meio igual. E aí o diferente chama atenção. Então, às vezes, ser você mesmo mais intensamente, às vezes funciona. Tem que saber se você mesmo é interessante, né? Que às vezes você mesmo não é tão interessante. Mas você acha, Felipe, que isso vai ser quase que uma obrigação, cara? Quero entrar no mercado de trabalho, então vou ter que montar ali o meu perfil incrível no LinkedIn, eu vou ter que ter ali o meu Instagram, no Facebook, vou ter que... A gente ia falar em público, nas redes sociais. Depende de onde você quer chegar. A gente sempre brinca, fala assim, cara, eu visitei a Chili Beans, eu falava assim, cara, todo mundo que era mais diferenciado na escola trabalha na Chili Beans. E eles não vão me contratar, porque eu tenho LinkedIn bonito, que eu tenho essa cara de coxinha. Não faz nem conexão de estar lá, entendeu? Então, vai ter empresas que fazem correlações com coisas diferentes. Então, a diversidade é um caminho. Então, de repente, você parecer mais diverso chama atenção. Até um tempo atrás, você só conseguia emprego se tivesse 5, 6 anos no mesmo emprego. Verdade. E agora, a gente não pode, tipo assim, tá aceito você mudar de emprego de 6 em 6 meses e isso não afeta mais tanto seu currículo. Quem é mais velho, acha que isso é um absurdo. Não vou contratar o cara que vai sair daqui a 6 meses. Mas mudou. O jovem não quer ficar, ele quer juntar a questão e ficar mais tempo. Então, essas regras mudam. Então, tipo assim, é difícil a gente analisar o que vai funcionar numa visão de presente, numa visão de agora, que a gente acredita, mas de repente isso é o que funciona pra gente, para uma vaga nossa, né? Aí você fala assim, cara, o que é o futuro? Eu brinco, outro exercício para se fazer, que eu acho muito interessante fazer, a minha filha tem 2 anos. E aí eu perguntei no LinkedIn, eu falei, se você fosse investir numa empresa hoje, para deixar para minha filha, uma empresa ou asset, ou qualquer coisa que você quisesse botar, fosse investir para minha filha poder tirar o dinheiro só daqui a 18 anos, qual que seria? E as pessoas ficaram assim, putz, difícil. Aí um monte de gente, porque na época foi interessante, respondeu o Bitcoin. Bitcoin não durou, minha filha não fez nem o primeiro ano, já tinha morrido. A ideia em si. E aí eu fico pensando assim, cara, o que seria a empresa que o meu pai teria comprado para mim há 40 anos atrás, que hoje fazia sentido? Não tem quase nenhuma que é gigante, que faça sentido dele. Ou tem empresas que já existiam há 40 anos que estão grandes assim, mas será que valia a pena ter comprado elas há 40 anos atrás? Você fala, putz, essa empresa vai ser gigante. Fora a Disney e algumas empresas assim que eu acho que faleria sentido, a maioria, e você bota 20 anos, pode botar 20 anos, qual é a empresa de 20 anos atrás que você fala, vou comprar que vai ser garantido de sucesso daqui a 20 anos? Difícil. E aí por que a gente, olhando o passado, a gente começa a olhar hoje? Aí você vai falar, putz, que empresa que eu compraria hoje que vai ter sucesso daqui a 20 anos? Vou comprar a Tesla.
Uma empresa que nunca lucrou, a gente não sabe o que vai acontecer. Ah, vou comprar o Facebook e o Google. Pô, o Facebook, essa nova geração já não quer mais olhar tanto o Facebook. Será que ele vai existir com esse poder daqui a 20 anos? Eu acredito que sim, mas analisando o passado, analisando o que a gente falou no início de pandemias e mudanças em si, eu não sei o quanto que isso é verdadeiro. O quanto que a gente pode fazer essa análise do passado baseado no nosso momento presente. Então, são várias coisas que a gente para pensar, e aí o efeito dessa pandemia em ideias. Então, tipo assim, eu até boto aqui a pergunta assim, se vocês forem investir numa empresa hoje, que você não pode tirar seu dinheiro de jeito nenhum para durar 20 anos, qual empresa que você compraria? É uma bela pergunta. Tem gente que fala Magalu, porque Magalu está mudando muito. Magalu nem existia 10 anos atrás, e hoje quem investiu, quem pensou nisso, está milionário e comprou ela, mas uma bela pergunta. Qual é outra? Aliás, eu vou te fazer uma outra bela pergunta, já que o assunto também é polêmico. Você viu que é hype da internet, viu? Inclusive aqui o momento nosso de audiência, já vou aproveitar e misturar tudo. Momento audiência agora e hype na internet bombando. O documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Você viu esse documentário? É meio obrigatório, né? Não é? Essa é minha dica de livro. É tipo Game of Thrones, se você não vê, você não tá com ninguém nessa segunda-feira. Essa é a minha dica de livro. Não vou dar dica de livro. Assista esse documentário. Rapaz, que é muito importante. É muito legal ver. É muito legal. Então, mas isso que você falou é um ponto muito desse daí. E aí a parte que o Márcio está falando, que eu até ia falar e acabou parando, da importância do conteúdo. O problema do conteúdo hoje é que a gente não confia mais em conteúdo. A gente não confia na imprensa, a gente não confia no influencer, E aí eu tenho uma charge que eu adoro, que é de fake news, que o cara fala assim, não, isso não pode ser fake news porque eu concordo muito com isso. E hoje a mídia social é isso. É verdade. Eu quero ler o que eu concordo. E não o que é verdade. E aí você vive em bolha, cada vez mais bolha, cada vez mais bolha, cada vez mais bolha. E aí esse é o problema do conteúdo, porque se isso explodir, que nem o Dilema das Redes falou, a gente pode ocorrer em curto prazo, o que já está acontecendo, que você para de confiar em qualquer informação. Em qualquer informação. E aí você deixa de saber o que é verdade. Aí terraplanista surfou a onda. Não, vai sempre ter terraplanista. Vai ser difícil convencer o mundo que o mundo é redondo. Terraplanista vai sempre existir, mas tem muitas coisas a gente analisa de história, coisas que renasceram por causa da internet. Uma que é engraçada, que muita gente acredita, tipo, minha esposa acredita, tipo horóscopo. O horóscopo morreu por quase 1000 anos. Nossa, é verdade. Ninguém mais falava em horóscopo, ninguém mais acreditava em horóscopo desde o início da ciência. De repente, com o início da internet, o horóscopo bombou. E hoje as pessoas decidem a vida baseada em horóscopo. Então, assim, não estou dizendo que é verdade ou mentira horóscopo, estou dizendo que o que essas novas verdades e essas novas discussões fazem com que coisas que não são necessariamente ciências passam a ser vistas como tal e aceitas como tal. Eu acho interessante, aproveitando aqui o momento da audiência, no programa agora recente que a gente gravou, eu li, né, o que a Glória Maria falou recentemente essa semana, né, falando que acha um saco essa coisa de politicamente correto. Eu li na íntegra, eu não vou ler de novo na íntegra, mas eu concordo muito com o que ela fala, muito, muito, muito. Realmente o mundo ficou muito chato, né? E tudo fica generalizando. E acho também que ela... Eu não concordo tanto, tá? Mas eu concordo e discordo ao mesmo tempo, só para ir contra aqui. É ótimo, é ótimo. Tô do lado do Felipe também. Tô do lado do Felipe também. Eu acho que certos politicamente corretos são tiro no pé. Tá? E acaba tendo mais efeito negativo do que positivo. Tem várias discussões sobre isso. Eu até brinco, não contra, mas para mim, todo mundo que a Catraca Livre vai contra ganha eleição. É tiro no pé total, porque eles odeiam tanto aquela pessoa, que você começa a ter empatia pela pessoa. Então, assim, essas pessoas que é muito parcial, ocorre desse jeito. Então, às vezes tem efeito tiro no pé que não é importante. Entretanto, a gente vive um momento de racismo estrutural em qualquer aspecto que seja, tá? E aí não é uma negociação se esse é o melhor método para resolver esse problema, não o melhor método para resolver esse problema ou não, tá? Mas eu tinha, na minha antiga empresa, tinha funcionários que eram marmorenos, que moravam em Paraisópolis, e eles foram barrados no meu prédio. Eu andava com eles na rua e as pessoas achavam que eu estava sendo assaltado.
Então, assim, e essas pessoas trabalhavam comigo. E aí, quando você analisa, você para falar assim, será que, tipo assim, a dificuldade que essa pessoa tem para diminuir a imagem e como ter um efeito disso? A questão é que, às vezes, você vai muito para o lado e aí é a questão dos extremos. Existe um meio do caminho que poderia funcionar melhor. Só que eu uso sempre como exemplo a regra da lei seca. Lei seca é extremo? Pra caramba. Não pode beber, não pode comer uma bala de licor. Entretanto, era o único jeito de fazer as pessoas pararem de dirigir, porque a gente não sabe, tipo, tenta talvez não beber. Tipo, não funciona desse jeito. Mas Felipe, eu concordo com boa parte do que você está falando, mas eu acho que o extremo nesse caso é perigoso. Porque a gente vê lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Black Lives Matter, né? Que surgiu como um movimento super legítimo, porque era contrário a uma atitude muito ruim que foi cometida lá por aquele policial. Quer dizer, legítimo a importância de você manifestar o desacordo com aquilo ali, quer dizer, aquilo é ruim, aquilo tem que ter punição severa, né? Aquilo é uma coisa detestável. E o que aconteceu foi que pessoas começaram a matar outras pessoas, né? Com esse argumento. Então, assim, e bater e jogar pedra em pessoas brancas, e eu vi uma senhora numa cadeira de roda sendo espancada por uma multidão. Mas toma cuidado. Mas aí, Márcio, ainda tem aquele lance de que a gente não pode confiar em tudo que vê, né? A gente chama em mídias sociais, uma coisa que é uma das coisas que eu mais leio, estudo, e não é muito falado, que a gente chama de minoria vocal, tá? A gente toma as decisões baseadas em verdade, baseado em extrovertidos que falam muito, e que postam muito, e que editam muito. E a gente sempre briga assim, se isso fosse realmente a verdade, o pessoal ganhava todas as eleições. E eles não batem. Então tem 3% de super minoria vocal que fala muito, e tem muito tempo e fala muito, tá? Realmente, o problema de quase tudo humano é quando você ganha poder extremo. E aí dá tilt, tá? Só que a gente não pode sempre analisar todas as ideias como alguma coisa que deu tilt. Por exemplo, cotas. Tem muitas discussões no cota bom, cota ruim. Eu estudei na UCLA, sexta melhor faculdade do mundo no mestrado. Eu entrei como cota, mas não como uma cota que as pessoas acham que era cota. Porque eles acreditavam que a turma tinha que ser diversa, para fazer sentido. E o que era a turma diversa? Tinha que ter brasileiro, tinha que ter latino, tinha que ter asiático, tinha que ter gente de marketing, tinha que ter gente de engenharia, tinha que ter gente de consultoria. Se fosse só pela nota, ia acabar só tendo engenheiro consultor. Que é a galera que estuda mais, é mais estruturado. Mas aí essa galera não vai aprender. Então, eu entro com uma cota, que não é uma cota que nem a gente define, mas ela entra com uma cota. E aí, a questão do racismo e do negro hoje, que é, tipo assim, sem trabalhar o extremo, eu acho que só trabalhando o meio, e depois a gente pode decidir... Exato, mas é o que eu estou dizendo. O problema é o extremo. O problema para mim é que o único modo do negro passar a ter uma participação mais visível na sociedade em cargos de liderança é ele estando lá e sendo vistos como tal. E aí, eu parei de discutir em mídias sociais, porque senão eu estava saindo da minha bolha, porque todo mundo que eu perguntava alguma coisa me fazia um unfriend de mim, então eu estava perdendo todo mundo. Eu estava perdendo dos dois lados. Eu falei, cara, eu quero os extremos aqui, porque eu aprendo nos extremos. E aí eu parei de discutir. Mas o ponto eu falar assim, cara, você na sua empresa que é contra ou a favor de cota, realmente tem essa pessoa da cota na liderança? Se tiver, você pode ser super contra. Se não tiver, talvez faça algum sentido, talvez não exagerado, que nem a Magazine Luiza do 100%, mas aí, utilizando a regra da lei seca, talvez faça sentido a médio prazo, não sei. Mas é o que a gente fala, a gente não sabe o efeito causal disso. A gente não sabe o efeito causal dentro da Magazine Luiza de saber que aquele ano foi a galera da cota. E aí, como essas pessoas podem ser vistas? Pode ser negativo, pode ser que não. Pode ser que a cultura da empresa abrace isso. Mas pode ser... eu acho essa questão da Magazine Luiza um perigo, né? Porque ela retorna com algo que a gente classificou algum dia e com muito trabalho, com muita dificuldade, com muito esforço e com muita luta, né? Que é a questão da divisão racial. A gente conseguiu extinguir esse pensamento, né, com muita dificuldade. Quantos anos se levou para a gente atingir... Não extinguiu, Márcio. Não.
a lei sim, a lei foi extinta, não existe mais segregação, né? Você é Não proibido existe na lei, é proibido na lei, mas o Felipe Isso. acabou de falar que ele anda com pessoas negras na rua e as pessoas acham que ele está sendo assaltado. Exatamente, mas quando a lei é o pior, porque a lei é uma determinação, né? Então, quando você chega ao ponto de criar um equilíbrio, pode não estar na mente das pessoas ainda, né? O que ele está dizendo tem gente preconceituosa, e é verdade, tem no mundo inteiro, né? Mas quando você institucionaliza, que é o caso da Magazine Luiza, quer dizer, está institucionalizando, ela está criando uma regra, né? Que foi essas regras foram abolidas, né? Esse bar é só de branco, esse restaurante é só de negro, esse trabalho é só para negros, esse trabalho é só para brancos. Quando a gente retorna com esse pensamento, eu acho um grande perigo. Eu acho que a gente está cavucando ali um negocinho que já foi enterrado. Eu acho o contrário. Eu acho que, na verdade, quando a gente olha a Magazine Luiza, acho que ela está tentando suprir um buraco aí que essa nossa sociedade, que toda a construção da sociedade levou, né, ao que a gente tem hoje. E quando a gente diz, isso é perigoso, a gente está indo para o caminho do racismo reverso. E racismo reverso não existe. De forma alguma, Dani. Eu acho que quando você evita que uma cor entre na sua empresa para trabalhar, isso é racismo. Mas você não está evitando. Imagina assim, quantas pessoas tem no Magazine Luiza. Não. A vaga é para negros. Mas 80% lá dentro é branco. Olha, polemizou. Você não está barrando branco, entendeu? Posso só fazer um resumo? Só porque essa discussão vai girar. Eu acho que são pontos difíceis de analisar, ainda mais no Brasil, que é difícil saber quando você vira negro e quando você vira branco. A gente é um povo que todo mundo fazia sexo com todo mundo, então ficou mais... Não é que nem os Estados Unidos, que é bem claro. A gente é misturado. Entretanto, sobre um ponto seu, que é um ponto que eu sempre... que eu acho que é um ponto importante para refletir, é tipo assim, estamos dizendo quem é racista e quem não é racista. Eu acho que todo mundo é racista. Só que, de repente, você ainda não sabe que você é racista. Mas se você vê uma pessoa... tipo assim, que na sua cabeça ela tem cara de ladrão, você atravessa a rua. Porque você passou a vida inteira... Isso não te faz racista na essência que é racista. Mas todo mundo tem preconceito. Todo mundo é preconceituoso. Não racista. Eu concordo todo mundo é preconceituoso. Sem dúvida. E eu acho que o preconceito nesse sentido, Felipe, é uma coisa natural. E não estou falando com relação à cor, né? Você fica em estado de alerta quando você vê dois caras numa moto. É normal, é natural, porque... Dois ex-governadores de Rio numa moto. Independente da cor. Até os caras estão de capacete. Independente da cor. Você não consegue distinguir quem é que está ali. Mas se dois caras numa moto andando devagar, naturalmente você mora no Rio de Janeiro, se você está em Paris, talvez não. Mas no Rio, você entra em desespero. Então, esse tipo de coisa é consequência de uma série de outras coisas, né? Então, o preconceito sim, mas eu não concordo, e você já disse que não era isso, mas que todo mundo é racista, ou que todo mundo... Eu usei o termo errado, não é que todo mundo é racista, todo mundo é preconceituoso. Isso, nesse sentido sim, porque são coisas naturais, e a gente não vai mudar isso nunca, porque é da natureza humana, né? O preconceito é da natureza humana, sim. Tem modos, mas demora. Gente, olha só, eu tenho que atender a audiência. Espera aí um minuto, só que o assunto não vai cair. Esse assunto, rapaz... assunto rende, rapaz. Você me chamou para outra coisa. Foi para isso. Pois rapaz, não foi para isso. Aí eu tô vendo que a gente está discutindo um assunto que não era esse o assunto para discutir, mas tudo bem. Gente, tem uma pergunta aqui do Marco. Eu vou aproveitar aqui a polêmica e vou botar mais outra polêmica que não é agora o que vocês estão falando, que é com relação à confirmação da data, né? Que o Rock in Rio confirmou agora as datas oficiais, que vai ser na última semana de setembro e na 1ª de outubro. E isso gerou um tititi enorme na internet, de pessoas, inclusive, metendo o pau, cara, no sentido de a falta de... Alguns aqui dizem que eles estão com... Como é que se diz? Falta de empatia, falta de tato. O momento não seria o momento oportuno, eles já estão prevendo que lá na frente vai estar tudo bem, e se não tiver... Em um ano, né? Que coisa horrível. Ou seja... gente mimizenta. Então, mas fica que comentário de mídia social, comentário de conteúdo é o lado mais negro da internet. Mas a gente aqui, o Marco pergunta pra gente o que a gente acha, né? Se a gente acha legal. Aí o que eu acho que, tipo assim, primeiro, aquele negócio da minoria vocal. Eu acho que é uma indústria e eu acho que o simbolismo
tô dizendo que eu acho que vai acabar esse negócio e vai ter show daqui a um ano, eu vejo como um negócio positivo. Por exemplo, eu comemorei essa semana num blog que eu sigo, que eu gosto, que é Viagem na Viagem, de muito um bom. colega meu, que falou que voltou a bater número de visualizações lá, ainda muito abaixo do passado, mas voltou a crescer. Falei, putz, já é um sinal positivo que já tem gente pensando em viagem, já tem gente pensando em coisa boa, já melhorou. Então, cada um pode levar a informação de modo positivo ou negativo. Eu vejo uma expectativa daqui a um ano, você acredita que dá para organizar e vai ter, como uma coisa positiva é que pelo menos tem pessoas tentando enxergar o fim. Mas tem as pessoas e aí é difícil você analisar como pensa cada um. Então, se o cara perdeu alguém por causa de Covid, eu nem acho que essa galera perdeu alguém por causa de Covid, tá? Eu acho que a galera é só raivosa mesmo, é anti qualquer coisa em muitos casos. Mas algumas pessoas não têm. Por exemplo, eu fiz um post no LinkedIn há um tempo atrás, pegando o mesmo tempo, sem mudar, tá, Sandro? A paçoquinha que tinha a paçoquinha com máscara, que ela botou lá, e aí fez um sucesso, a galera curtiu. Aí teve um cara que começou a xingar todo mundo, falar um absurdo. E aí eu não tava entendendo, eu achei que ele não tinha gostado do design da paçoquinha. E na verdade ele era anti-máscara. E aí ele me escreveu, e aí um monte de gente mandando eu apagar o cara. Eu falei, cara, eu não posso apagar, porque esse cara, ele é ótimo pra gente ver que pessoas pensam assim. Eu discordo dele, mas é bom você saber que... A verdade é sempre boa, né? E aí no final ele falou, Felipe, eu tive 5 amigos que cometeram suicídio por perder emprego por causa de que a empresa teve que parar de funcionar por causa dessa questão da máscara. Eu falei, cara, eu entendo seu ponto, eu entendo a sua dor é diferente de outras pessoas. Eu também conheço gente que morreu de Covid. Eu conheço pessoas que são dores diferentes. Só que o problema das mídias sociais é que você transforma a sua dor como se ela fosse verdadeira para o mundo. E não é. Existem milhões de dores. E Felipe, eu tô polêmico demais hoje, cara. Nossa, eu não tô conseguindo me segurar, cara. Tá difícil. Ô, Márcio, eu vou ter que segurar, porque a gente tá com 56 minutos. Me dá dor, eu só preciso de um. Eu só preciso de um minuto. Eu fico impressionado com essas pessoas que estão levantando essas bandeiras do tipo, o mundo tem que parar porque pessoas morrem de Covid. Gente, pessoas morrem mesmo, infelizmente. E eu falo que é hipocrisia, porque quando a gente fala isso, a galera sofre com quem morre de Covid. Quem morre atropelado, quem cai de cabeça e bate no meio-fio, a pessoa que morre de câncer, a outra pessoa que morreu, sei lá, num outro tipo de acidente, pessoa que morre no chão de fábrica lá, que corta, sei lá, um pedaço do corpo. Cara, o Covid mata uma porcentagem da população minúscula, mínima, não é traço em relação às pessoas que morrem. E nem por isso, porque pessoas morrem, o futebol parou, o basquete parou, as casas de show pararam. Não existe isso, né? A gente não está falando de uma pandemia, como aconteceu lá com a gripe espanhola, onde dizimou, se eu não me engano, ou como uma guerra, né? Sei lá, a Segunda Guerra Mundial, que dizimou parte considerável da população. As pessoas morrem e ninguém se sensibiliza. Só se sensibiliza com quem morre de Covid. Isso é uma grande besteira, porque as outras pessoas que morrem também morrem, independente da doença, elas estão morrendo. Então, por favor. Márcio! Eu discordo. Eu concordo e discordo, tá? Eu acho que a gente sempre fala isso. Mas morre gente aqui. Mas tem gente que morre de fome na África. Eu falei, cara, se for para ficar preocupado com todo mundo que sofre de alguma coisa, ferrou, porque aí você não pode reclamar de nada, porque sempre tem alguém pior. Mas é doença seletiva, a gente só se preocupa com quem morre de Covid, o resto pode morrer. Eu acho que Covid é um tema polêmico, mas pegando uma parte da essência Existem outros tipos, eu acho que cada pessoa tem que escolher a sua dor. Para algumas pessoas é Covid, para outras é outra. Tudo bem, a gente não pode generalizar. Elas estão escolhendo a dor do mundo, Felipe. Esse que é o problema. Sim, tipo assim, o problema do Covid, e aí voltando ao tema do passado, que a gente conversou aqui sobre conteúdos, é que ninguém sabe nada. Verdade. Ninguém sabe da vacina, ninguém sabe se é de verdade. No início morria idoso, agora morre todo mundo. Aí agora idoso também não morre. Aí agora assintomático passa, aí assintomático não passa. Então toda semana é uma nova verdade. Então, assim, eu tenho dificuldade de falar sobre Covid, porque eu já tive ideias, afirmações que eu achava que eram verdadeiras sobre o tema e se passaram a não ser verdadeiras, para um lado bom ou para o lado ruim. Então,
O problema de uma epidemia que você tem que criar uma vacina em 6 meses e tomar a decisão em 6 meses é que, tipo, muita coisa é chutômetro. E aí a gente fala assim, no seu, você falou assim, não, mas é uma que pega só 1%. Ela é extremamente viral. Se tivesse liberado tudo, será que a morte seria igual ou não? Eu não tenho a menor ideia. Não dá para saber. E vai ficar assim, no campo das ideias. A gente vai ficar nesses campos. Talvez naquele início. Eu não estou nem entrando nessa seara do contágio, não, Felipe. Eu estou falando com relação às mortes, né? Olha, eu vou só se chora o microfone mortes por Covid. Rapaz, você está muito polêmico hoje. Isso aqui está igual o debate do Trump, hein? Eu precisava fazer aqui um. Eu não estou falando de contágio, nem das precauções que as pessoas têm que tomar. Eu estou falando especificamente das mortes, né? Que hoje as mortes por Covid, elas são. Impedem, por exemplo, que o camarada divulgue lá o Rock in Rio do ano que vem, em novembro, outubro, sei lá, enquanto que mortes são realidades, né? Em todos os níveis. É isso que eu estou dizendo. Olha só, temos um debate que é acalorado, estouramos o tempo e a gente... por isso que o Felipe vai ter que voltar. Não é uma para falar de marketing, quase não falei de marketing. Vai ter que voltar várias vezes, porque a gente falou muito de comportamento, na verdade. A gente falou de comportamento do consumidor, falamos de comportamento em sociedade, falamos de assuntos diversos, falamos um pouco de empreendedorismo, não falamos nada de marketing digital praticamente. Ou seja, já fica o convite para voltar. Eu tenho que a discussão, porque essa é uma discussão que é acalorada e é muito legal. E o Felipe também gosta de botar pilha, a Dani, na sua estreia, também gosta de botar pilha. Então, é legal, gente. Eu acho isso bom. É exatamente na diversidade que nasce a sabedoria. Já dizia um filósofo que eu esqueci o nome agora. Mas é muito legal que a gente tenha essas divergências, e é legal que a gente discuta mesmo, que a gente... eu acho que isso é muito bacana. A sociedade tinha que ser mais assim. Respeitando, logicamente. Claro. Sempre a opinião, respeitando. Inclusive, a gente tinha que aprender desde cedo a respeitar o contraditório, né? Você pode não concordar, mas respeitar. Isso eu acho fundamental. O concordar ou não já é outro papo. Mas, enfim, eu queria já entrar na reta final do programa. O nosso momento dica de livro, eu vou juntar com esse momento agora aqui de reta final. Então, se vocês quiserem, logicamente... dar uma dica de livro e as considerações finais junto, né, para poder a gente aqui, deixando o convidado por último, logicamente, para um grande finale, e começando aqui pela Dani, né, que é a nossa estreante hoje, já nessa acalorado programa hoje. Cheguei chegando, né? Chegando. Muito então, bom. Por favor, suas Obrigada, Sandro, por passar a bolinha aí. Por favor. Se quiser uma dica de livro também. Então, muito, muito bacana. Obrigada aí, Felipe, por abrir a cabeça da gente desse jeito, né? Fazer a gente pensar e fazer esses inúmeros exercícios. Achei maravilhoso. Vou assistir esse vídeo depois. Obrigada, pessoal. Márcio, Sandro. E quero deixar, assim, uma diquinha de livro aqui. Chama Procrastinação, da Lilian Soares. É um livro que usa muito truques mentais para você deixar de se sabotar. É bem legal o livro. Muito legal. Bacana. Meu amigo Márcio Escudeiro, você hoje está polêmico demais. Você hoje está à flor da pele. Muito legal. Você voltou com a corda toda depois dessa sua amidalite. Viu? Achou... não é? Bonzinho. Voltou com a corda Fala represada. É verdade. Então é contigo, Márcio. Cara, eu vou deixar dica de livro. Eu não vou falar de livro. Assistam O Dilema das redes lá do Netflix, que é um negócio fantástico, imperdível, você precisa ver, que eu concordo ali com quase tudo que está sendo dito, é um negócio para a gente estudar, aprender e se interessar. Você, meu amigo, que está aí do outro lado, que agora está pensando em virar um hater, por favor, seja bem-vindo, mas não deixe de se inscrever no canal. Pode ser hater, não tem o menor problema, mas seja um hater inscrito. Lá, dá o seu joinha, diz que foi ruim, tanto faz, e não esquece de ativar o sininho para todas as vezes que eu aparecer aqui falando coisas que você não gosta, você receber essa informação. Então, por favor, você que está do outro lado, que gostou do programa, também não deixa de dar o like. Era isso. E Felipe, foi maravilhoso, por mais que a gente tenha se perdido aí em algum momento, numas discussões muito divergentes aí, ou distantes um pouquinho do nosso tema principal, mas hoje a sociedade ela vive
essas discussões todos os dias, né? Dentro das empresas, das escolas, dentro de casa, nas redes sociais, enfim, é difícil da gente escapar disso. Mas, de qualquer maneira, foi um papo maravilhoso e seja bem-vindo sempre. Ótimo. Não, vamos ter mais Felipe várias vezes aqui. Eu vou dar a minha dica aqui também, que aliás, essa dica foi dada aqui no programa, se eu não me engano, pelo Alfredo, né? O Alfredo que deu essa dica, que é um amigo nosso e professor da FGV, consultor de negociação. Eu também lecionei negociação estratégica e tal. E o livro, minha dica é Como Chegar ao Sim. Como negociar acordos sem fazer concessões. É sensacional. Eu li esse livro do Fischer e do Yuri. É muito legal. Recomendo para quem curte o assunto. É muito bacana. Então, assim, eu achei até que fosse meio... Quando ele indicou, eu fiquei com medo de ser receita de bolo. Esses livros de como isso, como aquilo, eu tenho um certo medo desses títulos, mas esse livro é muito bom mesmo. De fato, é um livro muito legal. Também agora eu passo a recomendar também. E dizer para você do outro lado da telinha, que já nos acompanha e gostou do programa, por favor, continue aí nos prestigiando. E para quem ainda não nos conhece, está assistindo agora, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. De vez em quando rola uns arranca-rabo, é normal, e tomara que continue assim, gerando essas polêmicas, que é muito bacana. E dizendo que a gente voltou essa semana, então a gente quer contar sempre aí com a sua audiência, com a sua participação. Os contatos do nosso convidado, do Felipe Wasserman, estarão todos aqui embaixo na descrição. Então, querendo falar com ele, querendo entrar em contato com ele também, querendo xingar ele ou elogiar, fica à vontade. Estou com medo já. A gente não sabe o que pode acontecer. Então é isso. E eu queria deixar realmente o convite, Felipe, por favor, sua vez agora de encerrar o M de hoje. Muito legal mesmo. Não, para mim é ótimo. Eu sempre, quando chega nesse tema polêmico, eu morro de medo, porque eu também me empolgo. E já aconteceu de pegarem uma frase que eu falei, cortarem pelo meio e editarem, e aí foi tenso. Então, meu pai vai me dar bronca por causa desse vídeo. Mas acho que um livro interessante, não era o livro que eu pensei em indicar inicialmente, mas acho que depois dessa conversa é um livro que me fez pensar pra caramba um tempo atrás. É um vídeo, chama Uma Pequena História de Quase Tudo, do Bill Bryson. É um livro que, se eu tivesse lido na época da escola, eu ia adorar ciência e biologia, que eu não tive. É como a ciência e a biologia nasceram através dos personagens. Então é super interessante que vê que, por exemplo, da tabela periódica, a maioria dos que foram descobertos é porque um estava traindo com a mulher do outro e, para ficar com raiva, acharam as coisas. Então tem muita coisa interessante dos motivos que as coisas acontecem. Você passa a gostar de coisas que você não gostava da escola. Então é um tema super interessante, não é um tema marqueteiro, assim, mas quando eu voltar e falar de marketing digital, eu dou uma dica do livro de comportamento digital, mas eu acho que esse é um livro que dá uma abertura de cabeça interessante aí, né, do mundo. Legal. Bacana. Muito obrigado, Felipe, pela sua participação. Queria lembrar também que a gente está no Outubro Rosa, né? Então, para a galera aí se cuidar, um mês em que rola uma campanha muito forte, né, mundial, contra o câncer de mama. Então, o M também adere a essa campanha. A gente vai até pedir aqui para o meu editor, aqui, nosso editor, né, colocar aqui também uma tarde, alguma coisa aqui para fazer aqui a gente aderir ao movimento, que eu acho muito legal isso. E, bom, minha bancada, vamos programar, já estourou, tem quase 10 minutos do tempo. Então, gente, valeu mesmo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Márcio. Eu agradeço, cara. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Seja bem-vinda a Dani também, né? Dani. Obrigada. Valeu pelo convite. Do outro lado da telinha, que estamos de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, aqui no YouTube. Valeu, pessoal. Abraço.